Olá, pessoas. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje estou passando por aqui para conversar com vocês a respeito de um seriado, um documentário que encontra-se na Netflix, falando sobre o caso da Elise Matsunaga, né? A moça que em 2012 assassinou o marido, que era um senhor, que estava herdando uma fortuna, né, através de uma empresa familiar. O Marcos Matsunaga, que era dono da Yoki, né? E aí o documentário ele se passa, se eu não me engano, em 4 episódios. Eu assisti e agora eu já não me lembro, mas acredito que são 4 episódios. E esses 4 episódios eles vão contar, né, com a própria Elise, o que aconteceu sobre o olhar da defesa da Elise e sob o olhar da acusação, né, que são os advogados, peritos, envolvidos com a família Matsunaga. Então, antes de mais nada, eu não estou aqui para defender Elise, para defender Marcos, para defender ninguém. Eu estou aqui só para conversar e refletir. Somos livres, ainda estamos numa democracia e podemos concordar, discordar e ainda assim conviver. Bom, Elise, ela mata o marido. Depois de matar o marido com um tiro, ela esquarteja o corpo, coloca em malas e distribui esses pedaços, né, do corpo, do cadáver, por regiões de São Paulo. Bom, no mesmo momento, o que acontecia? O Marcos ele vinha vendendo a empresa e aí ele ia receber alguma importância em dinheiro que era bastante significativa. E junto disso, a Elise descobre traições. Ela coloca um detetive particular atrás dele e descobre que Marcos a está traindo. Então, esse é o primeiro momento. Aí, a partir disso, conforme a coisa vai desenrolando, encontra-se os pedaços do corpo, e aí se chega à conclusão de que tinha sido ela vai presa. Começa a parecer que Marcos estava traindo, havia toda essa transação da venda da empresa que rola muito dinheiro. Junto disso, aparece que Elise havia sido garota de programa, que Marcos a havia conhecido num site de relacionamento, e aí todos os podres de todo mundo começam a aparecer. Então, onde eu quero chegar com vocês? A gente tem o lado da defesa, o lado da acusação, e aí as pessoas, quando assistem a esse tipo de documentário, elas tendem a tomar um partido. Eu vou ficar do lado dele, porque afinal de contas, blá, 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 blá. Ou eu vou ficar do lado dela, porque afinal de contas, mais um monte de blá, blá, blá. O que a gente perde em conexão, e eu acho que aí é o ponto importante, a gente está nessa discussão quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de política, né? A gente tem que assistir um documentário como o da Elise e se desconectar daquilo que a gente chama de binário, né? 1 e 2, 0 e 1. Então é aquela coisa assim, ou eu sou a favor desse partido, ou eu sou a favor do outro partido, né? Ou eu maltrato mulher, ou eu defendo com unhas e dentes a mulher. E não é bem assim. Então, quando a gente assiste um documentário como o da Elise, onde a gente tem que ficar? Tanto na Elise quanto no Marcos, existe uma humanidade. E nós, e aí não tenta você falar assim, mas eu jamais faria amor. Primeiro, você tem que se colocar no lugar, você tem que sentir aquilo que aquela pessoa sentiu. Você não tá lá, então não dá, tá? Mas eu não faria programa. Amor, você não passou pela mesma trajetória, né? Teve uma exposição há um tempo atrás aqui em São Paulo que era para você
passar o percurso da exposição com sapatos que não eram seus. E aí conhecer as histórias de quem tinha usado aqueles sapatos. Então, a metáfora que está embutida aí é a seguinte, né? Eu só posso falar do caminho e da ação de alguém se eu trilhar aquele caminho com o mesmo sapato. E aí ainda eu faço uma ressalva. O teu pé não é igual ao pé daquela pessoa. Você já pegou sapato emprestado de alguém? Você já notou que às vezes o sapato é bom, maravilhoso, a pessoa adora. Quando você bota no teu pé, pega no peito, pega atrás, faz bolha em calcanhar. Então, assim, a gente não deveria julgar, a gente deveria conhecer o caso e as potencialidades que a gente traz enquanto ser humano, similares àquele caso. Então, quando você parar e assistir o documentário da Elise, procure não entrar em conexão nem com a defesa e nem com a acusação, mas procure refletir que o ser humano, ele pode ser levado a toda aquela cena sanguinária. Então ali é muito de um construto também social, né? O Marcos, como eu falei em um vídeo passado aí, ele sendo uma pessoa que aprendeu a tratar mulheres como objeto, né? Então eu vou ali, eu pego uma menina, uma garota de programa, eu fico com essa menina, eu transo, eu vivo, eu viajo, eu curto pra caramba a vida, eu engravido, porque isso aconteceu, me parece, ele tinha um casamento anterior, que eu não sei se a ex-mulher era garota de programa, mas a Elise era, eles se conheceram assim, ela engravida e quando eu tenho minha filha pequena, que é o que aconteceu no primeiro casamento dele, e aí eu preciso me tornar pai, eu preciso ascender no sentido de responsabilidades, eu arrumo uma outra menina, que daí no caso também era garota de programa, para continuar vivendo essa síndrome de Peter Pan, né? Só a parte boa do negócio, tá? Ah, mas que absurdo! Nós também às vezes fugimos das nossas responsabilidades, né? Talvez o que tenha acontecido com o Marcos foi um erro de cálculo, de achar que a mulher que é traída, ela senta e chora, de achar que a mulher que é traída, ela se vinga arrumando outro, e tantos outros achismos, né? A gente não sabe nunca com quem a gente está lidando. Ah, Érica, mas eu tô casada há 25 anos, eu conheço meu marido. Amor, ser humano, a gente está em constante transformação, a gente nunca sabe, né? Então, talvez ele tenha não observado muito bem. Elise era uma menina que tinha passado por abusos. E aí eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que foi assim, se ela passou por abuso na infância, por que depois ela se tornou garota de programa? Porque ela aprendeu que ela, enquanto corpo, enquanto integridade física, não tinha valor algum. Então qualquer um pode vilipendiar o meu corpo, que tá tudo bem. Ela aprendeu e ela foi reproduzindo isso. A Elise também aprendeu a caçar. Ela também tinha um lado sanguinário. E aí ela aprendeu a caçar. Foi fácil para ela, junto de um curso de enfermagem que ela tinha, esquartejar um corpo. Para esquartejar um corpo, você tem que ter muito ódio. Então faz-se toda uma análise no documentário questionando se ela fez tudo isso por dinheiro. Ali tem muito ódio, né? Não foi só dar um tiro na cabeça e falar, matei, tá aqui o vídeo do detetive, enfim, né? Se ela fosse matar por dinheiro, tem muitas outras formas, né? Que as pessoas que são mais ardilosas, aí a gente vê em filme, a gente vê em série, a gente vê em novela, elas usam para que elas possam se beneficiar daquela quantia. Ela não estava pensando só na quantia. De forma alguma ela pensou na quantia, né? Ela estava pensando muito mais em extravasar aquele ódio sanguinário. Então o Marcos, ele encontrou uma pessoa que ele admirava porque ia caçar com ele e que acabou o caçando, né? Através do ódio. Então, às vezes, quando a gente não tem responsabilidade afetiva com os nossos parceiros, com o nosso trabalho, com a pessoa que a gente encontra na rua,
a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não sabe quem está lá do outro lado, né? Então, a mensagem que eu queria deixar é: a Elise está certa. A Elise, ela tem um mesclado entre os momentos em que ela estava certa, os momentos em que ela não estava. Érica, mas ela tem um aspecto frio, um aspecto sádico. Sim, há uma psicopatologia ali, né? Tudo que a Elise foi vivendo a permitiu despontar numa psicopatologia que mata, que esquarteja, que no meio do relato dela ela tem uma frase que é muito interessante, muito fria, muito próprio da pessoa que tem uma psicopatologia, que ela fala: a única pessoa a quem eu falaria tudo é a minha filha. Né? Dá a entender que aquilo é uma coisa, não, com a minha filha eu vou me abrir, mas a menina talvez tenha a cabecinha bastante mexida com o tanto de informação que vem ali. Né? E ela não pondera a consequência que essa ação dela possa ter na saúde mental da filha, né? Então, Elise tem aspectos humanos, né? Ela cometeu ali um ato extremamente violento, né? Tem a sua humanidade. E o Marcos tem a humanidade dele construída através de uma pedagogia social que ensina o homem que ele pode sim tratar a mulher como um objeto e ele estará resguardado. Nada irá acontecer a ele, né? A gente vem aí numa transformação social muito importante. Eu vi um dos amigos dele no documentário falando assim: ah, mas não precisava matar, era só ter largado, né? Sim, se ela não tivesse tanto ódio, se ela não tivesse sido menosprezada, né? Mas enfim, nós não estamos aqui para justificar. A mensagem que eu gostaria de deixar é: quando você assiste documentários, filmes e tudo mais, você entende que nós, seres humanos, somos uma mescla entre o bem e o mal? Nós não temos e nem somos só luz e nem só sombra? Em todos nós há um aspecto luz e sombra? Os ensinamentos cristãos que estão muito aí na moda da família brasileira cristã, você adota isso nas suas reflexões ou você julga? Estou do lado da defesa, estou do lado da acusação. E ainda mais, você reconhece em você essa mescla de bem e mal, de certo e errado, de potencialidades, de dificuldades? Como que você trabalha com isso? Por quê? Quanto mais a gente tenta ser só luz, mais a gente se afasta de trabalhar com a nossa sombra. E olha que interessante, Jung, ele tem um conceito, um arquétipo que se chama sombra, que não é um arquétipo ruim, é aquele que não recebe a luz da consciência, é aquilo que eu não sei. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente tende a ter medo. Então, quanto melhor for o meu relacionamento, quanto mais eu souber sobre mim mesmo, menos medo, menos eu vou ficar na defensiva tentando vender uma imagem de que eu sou linda, maravilhosa, perfeita, não cometo erros, né? Então, talvez esse documentário, antes da gente julgar, antes da parte jurídica, antes da parte psicológica, ele traga uma reflexão para você pensar: a quantas anda a tua relação, a minha relação, a nossa relação com os nossos aspectos sombrios e humanos? E aí?